como que eu inicio essa modelagem aqui? Né? Então, vou abrir o SolidWorks e vou iniciar com esse plano superior, né? Que eu vou criar primeiro esse retângulo aqui, todo esse perfil, e depois eu vou trabalhar com planos e para otimizar um pouco o nosso processo. Então aqui, por exemplo, como que eu inicio com esse plano superior? Eu entro aqui no SolidWorks, plano superior, e vou desenhar um esboço. Então eu clico em plano, clico em esboço, e agora eu quero trabalhar um retângulo, por exemplo. Então eu vou desenhar um retângulo qualquer aqui. E o que eu vou fazer? Por exemplo, para eu orientar, eu quero que a minha origem ela fique no centro do modelo, considerando que o nosso modelo é simétrico e quando eu estiver trabalhando com um plano, que a gente vai trabalhar aqui, isso vai facilitar porque ele vai referenciar o centro do nosso modelo. Não necessariamente eu preciso criar essa origem aqui. Se eu criar a origem aqui, quando eu for trabalhar com espelhar entidades, por exemplo, dentro do nosso modelo, eu vou ter que criar outros planos. Isso aí pode acabar atrasando um pouco o processo de modelagem. Então, o que eu recomendo para vocês, quando essa peça é simétrica, por exemplo, é a gente trabalhar a origem no centro do modelo. Por quê? Porque a origem e a criação dos planos padrões, plano frontal, plano superior e plano direito do SolidWorks, ele é criado conforme a posição da sua origem. Se você quiser criar outros planos além desse padrão do SolidWorks, você precisa criar aqui em recurso, geometria de referência. Você precisa criar outras referências além dessas referências padrões do SolidWorks. Então, eu recomendo fortemente que você, antes de iniciar a sua modelagem, pensa aonde a sua origem vai ficar. Beleza? Então, aqui, como que eu vou fazer? Primeira coisa, ou eu poderia criar uma linha de centro, ou eu poderia, por exemplo, clicar com o botão direito aqui, selecionar ponto médio, botão direito, selecionar ponto médio, vou clicar aqui na origem, com Ctrl pressionado, solto o Ctrl e tornar vertical, por exemplo. Né? Então, repare que a todo momento a gente vai trabalhar com relações e com formas da gente conseguir otimizar o nosso processo aqui. Então, ó, botão direito na linha, selecionar ponto médio, segura Ctrl, clica na origem e tornar vertical. E agora, o que eu poderia fazer também é, uma outra forma, é criar essa linha de referência. Como que eu crio? Eu aperto S, que é um atalho, né? Um atalho para eu ter acesso às ferramentas, e eu posso clicar aqui em linha de centro, que é uma linha de referência. A linha de centro ela é um esboço aberto, então você não consegue trabalhar um retângulo com linha de centro e fazer uma extrusão com essa linha de centro, por exemplo, porque é um esboço aberto. O software não reconhece para utilizar em recursos, apenas para você trabalhar com referências, eixo de referência, enfim. Então aqui eu posso clicar nessa linha agora, seguro o Ctrl, clico na origem, solto e tornar coincidente, por exemplo. Feito isso, eu vou atribuir agora as dimensões, né? Então, qual dimensão? 800 por 2, ou seja, 80 centímetros por 2 metros. Então, aperto S e agora eu vou atribuir 800 por 2 metros, ou 2.000 milímetros. Então, o que aconteceu? Repara que o nosso modelo agora, a origem, está no centro e o esboço ficou preto, ou seja, está totalmente definido agora, né? Por exemplo, se eu apagar essa cota aqui, ele ficou azul. Por quê? Porque agora eu posso, ó, movimentar o esboço aqui. Então, isso faz parte da intenção de projeto. A intenção de projeto minha é que isso aqui permaneça a 800 milímetros, por exemplo, que seria a largura da nossa mesa. Uma vez que a gente fez isso, agora eu vou desenhar essas partes aqui da mesa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi olhar aqui e olhar aqui. Repare que a vista superior e a vista frontal estão trabalhando em conjunto, né? Então, para esse desenho, eu tenho que olhar tanto para a vista superior quanto
para vista frontal. Então, ó, olhei para 2.000 metros, para 2.000 milímetros, e agora para 800 milímetros. Eu vou atribuir, então, essas partes aqui, que faz parte do quadro superior da nossa mesa. Então, é uma linha, eu vou desenhar uma linha, distanciando 500 milímetros, e agora, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu posso apertar um ESC e, de uma forma bem simples, trabalhar aqui em esboço o padrão linear, né? Fica meio que automático a gente trabalhar esse padrão linear. Eu quero essa linha distanciando 500 milímetros e eu quero 3 linhas. Então, repare que eu não preciso desenhar e atribuir novamente a cota. Uma vez que eu criei o padrão linear, se eu posso alterar aqui tranquilamente que o resto ele vai alterar também. Então, ó, de uma forma simples, a gente criou essas relações. Caso você queira, você pode... Aqui, ó, uma observação, né? Como a gente está usando o padrão linear, ele já está sendo referenciado com a nossa primeira linha que a gente criou. Obviamente, ele não vai deixar a gente criar essa dimensão aqui. Uma vez que a gente fez isso, eu posso sair do meu esboço. Bom, eu saí do esboço. O que eu vou fazer agora para criar a parte inferior do nosso modelo? Qual é a parte inferior? De uma forma bem simples, é essa parte de baixo aqui da mesa, né? Então, repara, primeiro estou criando o esboço para depois a gente entrar no componente estrutural. Então, ó, essa parte inferior, ela tem a mesma medida que essa parte superior, tem a mesma medida, porém distanciando agora 500 milímetros. Então, o que eu vou fazer? Olha que simples. Eu vou pegar esse plano superior, vou apertar a tecla Ctrl e vou arrastar o plano para baixo. Uma vez que eu fiz isso, agora eu vou atribuir 500 milímetros e vou dar um OK. Feito isso, eu vou apertar com o botão direito no meu plano e vou entrar no esboço. Eu preciso desenhar novamente toda essa estrutura superior? Não. Ó, eu posso clicar, selecionar o que eu quero, que são essas linhas, e agora você utilizar o converter entidades a seu favor. Bom, beleza, uma vez que a gente fez isso, eu posso clicar em converter entidades e ele copia o esboço. Primeiro é só apertar o botão direito e ocultar o plano. Agora você tem essas duas para criar o pé da mesa de uma forma bem simples. Vamos utilizar o 3D. Você tem que trabalhar com planos, igual a gente fez aqui. Ou seja, você trabalha em 2 dimensões. E com o esboço 3D, você trabalha em 3 dimensões. Dessa forma, você consegue, por exemplo, uma estrutura de baja ou um galpão, por exemplo, você consegue de uma forma bem simples trabalhar os aqui de modelagem ou otimizar o seu tempo na modelagem. Agora, para criar o pé da mesa, ele tem, cadê? O pé da mesa, ele tem agora 700 milímetros. Então, ó, do ponto inicial para baixo, 700 milímetros. Como que eu faço para iniciar um esboço 3D? Como que eu faço para iniciar um esboço 3D aqui no SolidWorks? Eu clico em esboço. Na setinha aqui eu tenho a opção esboço 3D. Eu clico nele e reparo uma coisa. Quando eu seleciono a opção linha, ele aparece uma referência no lápis X, Y. Se eu apertar Tab, ele muda essa referência para YZ. E se eu apertar Tab novamente, ele muda para ZX. Né? Então, como que você vai saber qual referência você vai utilizar? Bom, imagina, eu quero criar um pé desse ponto para baixo. Então, eu tenho que trabalhar com a referência YX ou XY, que é essa referência que a gente está trabalhando aqui agora. Eu poderia trabalhar com a referência, por exemplo, essa referência aqui?
Não, quer dizer X, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com o tipo de referência que eu estou utilizando. Então, ó, esboço 3D, linha, e agora sim eu vou criar uma linha para baixo com a dimensão de 700. Pronto, ó, repara, criamos um pé, e a mesma coisa eu vou fazer com essa linha aqui, né? Eu vou criar só uma referência agora aqui, ó. Vou criar essa referência e vou atribuir uma relação aqui. Eu clico nessa linha e eu quero, só aperto espaço para orientar, e eu quero essa linha no Z, por exemplo. Pronto. Eu não preciso atribuir a dimensão, uma vez que eu conectei essa linha de referência com esse outro pé e defini que ambas têm que estar no eixo Z. Se eu altero, por exemplo, de 700 para 800, as duas vão alterar igualmente. Então, vou voltar aqui para 700. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou espelhar essas duas linhas para o outro lado. Então, eu posso aqui em espelhar entidades, em relação a quê? Por exemplo, eu venho aqui em relação a... Olha a importância do plano agora. A origem a gente criou no centro do nosso modelo, porque agora o plano padrão, eu sei que o plano direito está no centro do meu modelo. Então, eu posso selecionar, por exemplo, essa linha e essa linha, e agora espelhar em relação a quê? Plano direito, e ele já vai criar essa relação para o outro lado. Mas isso é possível, eu poderia criar outro plano de referência, mas como a nossa intenção foi criar a origem no centro do modelo, para quando precisar utilizar referências de espelhar entidades, fica tudo mais fácil, porque plano frontal, plano superior e plano direito, eles são conforme a posição da nossa origem. Se eu criasse a origem nesse ponto aqui, por exemplo, o plano frontal, por exemplo, ele seria nessa lateral aqui. Então, muito cuidado quando vocês iniciarem a modelagem de vocês quanto ao posicionamento da origem. Uma vez que eu fiz isso, agora eu posso sair do meu esboço, né? Aliás, eu vou entrar no esboço novamente, porque eu esqueci só de fazer, conectar esse ponto com esse ponto e esse ponto com esse ponto. Pronto, ó. A ideia é basicamente essa, a gente criar uma estrutura de arames e agora a gente só vai focar no trabalho do perfil, né? Então, ó, posso sair. Agora eu tenho o que a gente está vendo aqui no nosso projeto é se eu ocultar o componente estrutural, a gente vai ver exatamente essa estrutura de linhas que a gente cria. E assim funciona para a Baja, e assim funciona, por exemplo, se você quer fazer um galpão, né? Então, dessa forma, você consegue trabalhar muito mais simples, um pouquinho com planos e um pouquinho com esboço 3D, mais esboço 3D utilizado, né? Ele facilita nesse processo da nossa modelagem, aqui, por exemplo, nesse caso aqui. Agora, uma vez que a gente configurou e criou essa estrutura de arames, vamos atribuir o perfil à nossa mesa. E aqui eu já vou começar a chamar atenção para alguns pontos, algumas boas práticas aqui para a gente iniciar a nossa modelagem. Vamos lá então. Como que a gente faz para iniciar uma um comando de componente estrutural aqui dentro do SolidWorks que faz parte de soldagem? Tem algumas formas. Uma delas é aqui inserir soldagem componente estrutural. Essa é a primeira forma. A segunda forma é clica com o botão direito, e aqui em soldagens habilitar essa opção. Então ele vai aparecer aqui o componente também. E a terceira forma é aqui em, deixa eu ver, personalizar. Aqui em personalizar, barra de ferramentas, você habilitar a opção soldagens. Cadê a opção soldagens?
Bom, tem que estar em algum lugar aqui. Aqui, soldagens. Uma vez que você habilitou aqui, qual é a grande diferença? A grande diferença é que ele vai aparecer de uma forma agora aqui no canto. Ó. Você pode personalizar ele aqui na sua área. Posso colocar aqui em cima, posso tirar, arrastar aqui para a lateral. Então, dessa forma, você vai personalizando a sua área de trabalho. Beleza? Então tá, vamos iniciar. Para a gente começar a atribuir um perfil, é onde eu tenho que selecionar o padrão, o tipo e o tamanho desse perfil. Então é padrão ISO, é um tubo quadrado, né? Por quê? Porque aqui no projeto ele está especificando como perfil quadrado 40x40 por 3.2. E o tamanho, né? Uma vez que a gente habilitou a biblioteca, a gente tem acesso agora a vários tamanhos. O tamanho é 40x40 por 3.2. Agora, a próxima etapa é atribuir o perfil, a linha. Atribuir o perfil é criar esses grupos. Como que a gente faz para criar esses grupos? Então, ó, grupo, e agora eu vou clicar primeiramente nessas linhas. Então, ele pertence ao mesmo grupo, porque se eu quiser, por exemplo, atribuir aqui na linha de baixo, ele não vai, porque ele não faz parte desse grupo, ele não é colinear, ele não faz parte do mesmo plano, né? Não faz parte da mesma sequência. Então eu não consigo criar, com o mesmo grupo, eu não consigo criar outra linha aqui. Eu teria que criar um novo grupo e criar outra linha. Mas tudo bem. Agora, uma vez que a gente atribuiu o perfil, eu quero chamar atenção para algumas coisas. Por exemplo, repara esse corte aqui, né? Então, esse corte está sendo feito a 45 graus, que para fabricação não seria um bicho de 7 cabeças, só você, se for o cara fabricar na mão, por exemplo, corte na mão ali, ele posiciona o esquadro a 45 graus, marca com a medida correta e faz o corte normalmente, sem problema nenhum, para encaixar um e o outro, né? Isso é bem tranquilo. Agora, se você quiser mudar esse posicionamento, repare que cada ponta tem uma junta, né? Uma junta roxa. Uma forma otimizada da gente alterar o tipo de posicionamento desse perfil é clicar nessa junta. E aí ele aparece tratamento de canto, que é a forma com que você vai cortar o seu perfil, né? Então, por exemplo, aqui ele está sendo cortado a parar 45 graus, mas eu poderia, por exemplo, mudar essa referência e deixar essa barra passante e essa aqui morrendo na parte interna desse perfil. Ou o contrário também é válido. Posso deixar esse passante, né, e esse aqui. Se eu quiser, por exemplo, vou deixar a 45 graus, vamos trabalhar a 45 graus, mesmo porque o projeto é a 45 graus. Agora, se eu quiser deixar um espaçamento para solda, eu posso habilitar essa opção aqui de espaçamento para solda. Por exemplo, 2 milímetros. Repara que ele afastou 2 milímetros, né? Ou posso aumentar o espaçamento. Isso aí depende muito da forma que vai ser fabricado e dos critérios que você assume para o seu projeto. Eu vou desmarcar isso aqui e vou confirmar. E assim você consegue fazer para todos que você cria aqui dentro do SolidWorks. Para todas as conexões, você consegue, de uma forma bem simples, clica nessa junta e trabalha essa forma de aparagem do seu modelo. Bom, pessoal, uma vez que a gente fez isso, o outro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é, descendo um pouco a barra aqui, a gente tem uma opção, localizar perfil. Para que serve essa opção e como você trabalha essa opção? Repara uma coisa, a linha que a gente construiu está no centro do perfil, né? E isso não considero como uma boa prática para você representar um projeto como este aqui, para você definir as cotas depois e para você até facilitar a fabricação. Então, como que eu, particularmente, recomendo vocês trabalharem esse tipo de modelo? Clica aqui em localizar perfil
E agora, repara uma coisa. Deixa eu só orientar aqui. Ó, eu vou localizar perfil. Uma vez que eu clico nele, ele vai dar um zoom aqui nessa região. Eu quero esse ponto aqui, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto. Olha o que ele fez agora. Ele referenciou o meu perfil, porém, a linha que a gente criou não é mais linha de centro. Agora ela está referenciando essa parte externa do nosso modelo. E isso facilita na fabricação e facilita na hora que você for tirar as cotas para o seu projeto, né? Então, de uma forma simples, eu recomendo que vocês, sempre trabalhar, por exemplo, uma estrutura como essa, vocês localizem o perfil, posicionando ele nessa parte aqui. Localizamos aqui, agora eu posso dar um OK. E aí eu finalizo essa primeira parte, né, do nosso modelo. Agora, olha que interessante. Eu vou trabalhar agora o pé. E tem uma certa particularidade para você trabalhar o pé aqui. Não particularidade, mas boas práticas para você conseguir melhor trabalhar essa localização de perfil aqui no SolidWorks. Novamente, eu vou repetir o processo. Então, vem componente estrutural e vou criar um novo grupo agora, né? Então, o primeiro componente é o quadro superior, que inclusive eu esqueci de fazer aqui, ó. Eu só vou voltar, venho aqui, editar, e eu vou só criar um novo grupo e vou atribuir essas linhas do quadro superior, que eu acabei esquecendo. Então, ó, novo grupo, clique em novo grupo, agora sim, o grupo 2 eu posso atribuir essas linhas aqui, né? Novamente, repara como que o perfil está. Ele não está centralizado. Ele não está centralizado no nosso modelo. Ele está para cima. Como que eu faço agora para centralizar ele no perfil da lateral, né? Como todos estão no mesmo plano, eu posso utilizar uma única referência novamente, que é localizar perfil. E eu quero esse ponto aqui, ó, superior. E dessa forma, a gente cria o perfil exatamente no centro, orientando tudo certinho para planificar essa superfície superior. Fiz isso, dou um OK e agora sim ele ficou certinho. Repara que os cortes já estão posicionados, tudo pronto para solda, né? Tem um certo espaçamento que a gente conseguiria soldar aqui, bem tranquilo. Importante é vocês verificarem se esse perfil está penetrando nesse perfil, né? Por quê? Já vi bastante projeto que ele penetra e quando você vai simular ele dá erro, né? E pessoal de base, se tiver alguém de base, que for trabalhar esse tipo de componente na estrutura do chassi, quando você joga ele para o ANSYS, por exemplo, para você trabalhar a análise de impacto e tudo mais, se ele estiver penetrando, ele não deixa você criar aquele share para compartilhar os pontos e dizer que isso está soldado ou não. Então, muito atento a essa paragem aqui de perfil, se esse perfil está parado corretamente, conforme tem que ser, né? Uma vez que a gente criou isso aqui agora, então novamente eu vou lá em soldagens, componente estrutural e vou criar agora mais um grupo. Porém, o que eu vou fazer? Eu clico aqui, vou criar esse primeiro pé, vou aqui na parte superior habilitar esse manter visível. Por quê? Porque agora eu vou criar 4 grupos e vocês vão entender o porquê dos 4 grupos. Então, ó, novo grupo, vou criar o pé agora, novo grupo, o outro pé e novo grupo, o outro pé. Por que, Alan, que você criou o pé em grupos separadamente? Porque se eu crio todos em um único grupo e eu uso localizar perfil para fazer a mesma ideia do quadro superior ali, para você orientar o seu perfil, todos os pés vão movimentar na mesma direção. Então, por exemplo, esse aqui vai ficar correto, porém, esse aqui vai ficar fora.
Então, dessa forma aqui, eu consigo trabalhar, ó, eu clico no grupo 1, venho aqui, localizar perfil, e agora eu quero esse ponto aqui, que seja esse ponto. Clico nesse ponto, ok. Mesma coisa eu vou fazer para o grupo 2. Venho aqui, localizar perfil, e eu quero esse ponto. E assim eu faço para os 3 grupos, né? Localizar perfil, eu quero esse ponto, e novamente, o grupo 4, localizar perfil, e eu quero esse ponto aqui. Pessoal, dessa forma aqui, a gente pode dar um OK. Só que olha o que eu acabei de falar com vocês. Repara que essa parte de baixo está penetrando na parte superior, né? E isso causa alguns problemas quando você vai para uma simulação, por exemplo, né? Ou até aqui na modelagem. Ela dá interferência na sua modelagem. Como que a gente faz para consertar isso aí? Olha que interessante. Ainda no recurso de soldagem, para qualquer perfil, para qualquer tipo de estrutura que você utilizar, você consegue aqui em soldagens aparar e estender. Então, o aparar e estender é para ele dar o acabamento, fazer esses cortes conforme a sua necessidade de projeto. Então, ó, aparar e estender, eu tenho vários tipos aqui, né? Eu tenho aparar 45, tenho aparar daqueles 2 tipos de canto que a gente viu, e tenho aparar um corpo referente a outro corpo. Por exemplo, eu quero utilizar esse aparar extremidades, e eu vou aparar o que, por exemplo? Eu quero aparar todos esses corpos aqui, em relação a quê? Né? Em relação, eu posso escolher aqui, ou em relação a um corpo, ou em relação a uma face plano. Eu vou selecionar a face plano e eu quero em relação, por exemplo, a essa face aqui, que seria aquele plano, né? Agora, olha que interessante. Ele já trabalhou o corte e agora o perfil vai ficar prontinho para ser soldado e aparado aqui, né, conforme a gente quer no projeto. Só estou verificando para ver se ficou tudo ok, né? Tá tudo ok, eu posso agora confirmar e a gente criou o pé certinho. Posso soldar aqui, posso soldar aqui, né? Não precisa nem criar o espaçamento, a gente já consegue só encostar e soldar aqui um cordão de solda de 3, 4 milímetros. A gente consegue fazer uma solda bem bacana aqui. Então vamos lá. Dando continuidade, né? Agora eu vou fazer a parte inferior do nosso projeto. Então, novamente, eu venho em componente estrutural. Como eu não preciso alterar o perfil, uma vez que eu utilizei a primeira vez esse perfil, ele já fica com o tamanho, né, desse perfil aqui. Posso ir em grupo e agora eu vou novamente adicionar o perfil. Só clicando, né? Vou criar agora um novo grupo. Vou selecionar esse aqui. E pronto. Vou dar um OK. Aliás, antes de dar um OK, eu vou localizar o perfil, né? Isso é importante. Então, ó, primeiro grupo, novamente, eu quero... Tá vendo que ele está fora, né? Ele ficou fora porque os anteriores a gente referenciou para facilitar a fabricação, para facilitar a forma com que a gente vai atribuir as cotas. Então aqui eu venho em localizar perfil e novamente aqui, ó, cadê? Novamente aqui eu quero localizar nesse ponto aqui, inferior. Então ele vai manter aquela medida de 200 ou 500 e agora ele todo vai ser referenciado aqui. Uma vez que a gente fez isso, agora eu vou reposicionar o grupo 2. Então, ó, o grupo 2, novamente, localizar perfil, e eu quero esse ponto inferior aqui no centro. Eu localizo ele no centro
E repara que ele já atribuiu o corte aqui, né? Então, para esse aqui, eu não preciso me preocupar em trabalhar aquele aparar e estender. Posso dar um OK. E agora eu vou ajustar esses cortes aqui. Repara que ele está passando. Então, a ideia é a mesma. Eu venho aqui em soldagem, aparar e estender. E agora eu quero, vou excluir aqui. Por exemplo, agora eu quero mudar para corpo. Então, qual corpo? Primeiro aqui, né? Corpo a aparar. Eu quero esse e esse corpo. E agora eu quero aparar em relação a qual corpo? Né? Então, vem aqui, a qual corpo? Eu quero esse pé e esse pé. Pronto. Repara que ele já fez o corte, né, conforme o que a gente quer. Vou dar um OK. Agora sim, ó, eu consigo trabalhar a solda bonitinha aqui no nosso perfil. Aqui, ó, tem até um espaço que ele vai penetrar bem a solda, né? Então, é importante você ficar atento com esses detalhes. Como que vai ser feito a solda, como que vai ser feito, por exemplo, se tiver que fazer tiver um chanfro ali, ou um espaçamento para você criar a solda. Então, isso é importante você deixar bem claro no seu projeto. E agora, chegando no final dessa parte estrutural, o que a gente tem que fazer? Eu vou criar de novo um componente, grupo, e vou colocar, esse aqui separadamente. Deixa eu só ver se ele está localizado certinho. Ó, ele está localizado fora. Então, vou localizar ele agora. Eu venho aqui, localizar perfil, e eu quero esse ponto aqui. Pronto, centralizei ele agora no centro do nosso perfil. Vou dar um OK. E agora, novamente, detalhe aqui, ó. Então, eu teria que ser grupo diferente. Ó. Repara que eu falei com vocês. Ele segue a mesma direção de localização. Então, eu vou clicar com o botão direito, editar. É até bom que tenha acontecido isso para vocês verem que realmente acontece. Vou excluir esse grupo e vou adicionar novamente. Eu quero esse grupo 1 e esse grupo 2. Para o grupo 1, eu vou localizar o perfil nesse ponto aqui. E para o grupo 2, eu vou localizar o perfil neste ponto aqui. Beleza, agora está tudo certinho. Posso dar um OK. E aí, novamente, aparar e estender. Então, eu quero aparar esse corpo e esse corpo em relação a esse e esse. Né? Então, agora vai ficar certinho aqui, conforme o projeto. E eu vou dar um OK. Pronto. Dessa forma, a gente cria a nossa estrutura. O que falta a gente fazer aqui? O pé, né, a chapa. E eu queria mostrar para vocês também duas formas de você atribuir o cordão de solda. Que é uma coisa que muita gente me pergunta todo dia. Ah, Alan, se eu considerar cordão de Fiat ou cordão de solda, qual a diferença? Qual é a influência disso na simulação? Né? Então eu queria discutir um pouquinho depois com vocês aqui. Beleza? Então, ó, trabalhamos isso aqui, agora eu vou trabalhar a chapa. A chapa tem duas formas da gente trabalhar ela. Eu vou trabalhar ela aqui nessa face, ou eu posso trabalhar com chapas, né? Então aqui flange, base, aba. Posso fazer um flange de chapa, ou recurso e com corpo sólido. Né? O que eu quero no desafio é que vocês trabalhem com componente estrutural e corpo sólido. Eu vou criar com corpo sólido, mas se você quiser depois trabalhar com chapa metálica, flange, base e aba, não tem problema. Então, ó, recurso, como que a gente faz para trabalhar de uma forma otimizada esse tipo de ressalto por base extrudado, né? Uma vez que eu selecionei o plano que eu quero trabalhar, é essa face aqui, por exemplo, eu clico em ressalto por base extrudado.
O que ele fez? Ele abriu o plano, ele abriu o esboço nessa face. Então agora eu vou criar uma referência, por exemplo. Eu vou criar uma referência de centro aqui, né? Aperto ESC e agora eu vou desenhar um retângulo, um quadrado. Por que um quadrado? Porque olha o detalhe da nossa chapa. O detalhe da chapa é 100 por 100 por... Cadê? 5 milímetros de espessura. Então, vou desenhar aqui, eu pegar um retângulo de centro, vou achar o centro aqui e vou desenhar exatamente isso. Aperto S e agora eu vou atribuir 100 por 100. Pronto, repara que ele ficou preto, porque o esboço está totalmente definido. E agora eu posso, a grande vantagem de você selecionar o plano ou esboço e entrar em recurso, ressalto base estrudado, ele vai habilitar o seu esboço e agora, uma vez que você fez isso, atribuiu o seu esboço e você sai dele, ele automaticamente abre o recurso para você atribuir. Então aqui é uma espessura de 5, eu só preciso ver agora aqui a direção, então tem várias opções aqui, passante, cego, até o vértice, até a superfície, offset, né? A gente quer cego, porque o cego ele dá essa permissão de você atribuir o quanto você quer definir de espessura, por exemplo. Ou se eu tivesse uma direção 2, eu poderia habilitar aqui e essa direção 2 seria para a parte superior, né? Eu habilito ela aqui e repara que apareceu uma seta superior, que seria essa direção 2 do nosso perfil, só que por enquanto não vamos trabalhar com ela. Criei a nossa chapa e agora eu vou dar um OK. Pronto. Vou trabalhar a furação agora. Para trabalhar a furação, eu posso colocar uma vista superior, né? Por que a vista superior? É igual está aqui no nosso projeto. Então aqui já tem a dimensão, ó, é de 70, 70 e a furação é um M8. Então vamos lá. Eu clico aqui com o botão direito, esboço, aperto S, vou trabalhar uma linha de centro aqui, só para eu ter o ponto central, aperto S novamente e vou trabalhar com o retângulo de centro. Esse retângulo de centro, ele vai ter 70 por 70. Vocês já vão entender o porquê que eu estou criando ele. Então, ó, 70 por 70, vou selecionar essas linhas aqui só para transformar ele para construção, porque é apenas uma referência que eu quero, e vou sair do meu esboço. Bom, uma vez que eu fiz isso, eu vou atribuir o furo agora com assistente de furação. A grande vantagem do assistente de furação é que é uma série de furos, série de tipos de furos padronizados, normatizados do SolidWorks. E você não precisa trabalhar a furação dentro de um esboço com corte extrudado. Porque geralmente, se você lá na frente precisar trocar o furo, ou alterar o tipo de furo, né, colocar um parafuso com rebaixo, ou colocar um parafuso de fundação, é fácil você alterar esse tipo de furo aqui dentro do SolidWorks, utilizando o assistente de furação. Então, recurso, assistente de furação. E agora, a gente vai fazer um furo simples, mas eu poderia escolher qualquer tipo de furo aqui. Então, ó, tipo, furo simples, padrão, pode ser a métrica, mas eu posso assim também selecionar o ISO, tamanho de broca, eu posso escolher outros tipos aqui, mas eu quero um tamanho de broca e eu quero um M8, conforme o projeto. Então, escolho aqui um M8. Eu quero ele passante. Por que passante? Uma vez que você definiu essa condição final, passante, se você alterar a espessura da chapa, o furo ele continua passante. Então isso é a intenção de projeto. E não só aqui para esse problema. Se você tem uma peça, se você tem um bloco de motor, que você vai variar a espessura dele, se você definir ele como um passante, a grande vantagem é que se você alterar a espessura, o furo continua com a intenção de ser passante.
Uma vez que eu fiz isso, vou em posicionamento, clico na superfície e agora eu só clico nesses pontos aqui. E dou um OK. Ele criou a furação. Né? Uma vez que a gente fez isso, eu preciso fazer isso para todos? Não. Ó, agora eu vou trabalhar com o espelhar entidades para trabalhar de uma forma otimizada essas chapas nos outros componentes. Né? Novamente, olha a importância agora de ter iniciado a nossa origem no centro do modelo. Né? Por quê? Plano frontal, plano superior e o plano direito está sendo referenciado no centro da nossa peça. Então, por exemplo, se eu venho aqui em recurso, espelhar entidades, e eu seleciono aqui o plano frontal, e agora, recurso a espelhar. Qual recurso eu quero? Eu quero esse ressalto com essa furação. Opa! Ah, tá, aqui, ó. Recurso, ressalto, furação e padrão de geometria. Dou um OK e aí pronto. Ele cria essa parte aqui. E agora, como que a gente faz para espelhar para o outro lado? Né? Então, repara que ele espelhou aqui no centro, certinho. E agora eu preciso espelhar esse conjunto para o outro lado. Como que eu faço? Mesmo processo, só o plano que vai mudar. Então, vem aqui em espelhar. Qual plano eu quero? Plano direito agora. Né? Então, ó, agora eu venho aqui em corpos a espelhar. Eu quero esse corpo e eu quero esse corpo aqui. Uma vez que eu fiz isso, posso dar um OK e agora sim ele espelha para o outro lado. Agora, você deve estar se perguntando, tá, Alan, mas se você não inicia a origem no centro do seu modelo, como que você faria para criar um plano exatamente no centro dele? Olha que simples. Vamos supor, eu quero criar um plano frontal aqui. Eu quero criar um plano aqui, exatamente igual a esse plano aqui. De uma forma otimizada, como que você faz para criar esse plano? Olha que simples. Clica nessa face, segura Ctrl, clica nessa face. Agora eu venho aqui em geometria de referência, plano. Ele automaticamente reconhece que você quer um plano médio. Ou seja, ele automaticamente reconhece que você quer um plano aqui no centro. Aí você dá um OK, ele cria esse plano aqui. Isso também é válido para qualquer tipo de peça que você queira criar um plano entre essa face e essa face. Se você quer criar um plano aqui no meio, você faz esse processo. Beleza? Por exemplo, eu quero criar um plano no centro dessa chapa aqui. Como que eu faço? Ó, essa face, geometria de referência, plano, e ele cria um plano exatamente no centro dessa face aqui. Beleza, pessoal? Então, o pé foi criado e agora vamos voltar aqui no projeto e a única coisa que falta é atribuir o material e esse detalhe aqui, que é o detalhe A. Como que a gente faz? Bom, primeiro, ele falou que tem 8 chapas de reforço. E essa chapa de reforço, ela está na parte interna. Se a gente observar... Opa! Se a gente observar aqui, ó, tá aqui, tá ali, tá só na parte interna, que é um tipo de reforço para aguentar o motor que vai ser colocado em cima dessa estrutura. Então, vem aqui no SolidWorks. Como que a gente cria? Olha que legal. A gente vem aqui em soldagem e aqui tem cantoneira. Clique em cantoneira. Agora eu posso selecionar as faces que eu quero. Então, ó, por exemplo, eu quero essa face e essa face. Repara que ele já criou no centro do perfil e ele já faz uma pré-visualização aqui. Agora, o que eu preciso definir? Essa dimensão, que conforme o projeto é 70 por 70,
E essa opção aqui, se eu habilitar ela, ela vai ficar com esse corte aqui, 12,5 por 12,5, que é conforme o nosso projeto, né? É isso aqui. E o porquê que tem isso? Porque aqui é feita uma solda. Como vai passar um cordão de solda aqui, não tem como eu usar esse reforço encostando na solda. Não tem como fazer encostando na solda. E agora, dessa forma aqui, como que a gente trabalha? Venho aqui e cantoneira, manter visível. Dou um OK. E agora, assim, eu vou atribuir para todos. Então, aqui e aqui, dou um OK. Para todas as partes internas aqui, só vou atribuindo esse tipo de reforço. Então, vocês podem fazer esse tipo de reforço. A espessura é de 5 milímetros, né, conforme está aqui. Eu quero no meio, mas poderia colocar para o lado, ó. Repara que ele movimenta, né? Mas eu estou selecionando no meio, então vai permanecer ali. E atribuir aqui, dou um OK. E por último aqui. Bom, atribuímos todo esse reforço e agora eu posso dar um OK. Opa, pronto. Por último, pessoal, eu queria discutir só um pouquinho sobre a solda, né? Aqui no SolidWorks, você tem duas formas de criar um cordão de solda. Se você observar aqui em inserir soldagem, a gente tem cordão de fillet e cordão de solda. Qual é a diferença do cordão de fillet para o cordão de solda? Cordão de fillet, ele considera um corpo para sua simulação, ou seja, ele tem influência direta na resistência do seu componente, do seu material, da sua estrutura. Vamos entender qual é a principal diferença então. Ó, cordão de fillet, por exemplo, eu quero um cordão aqui de 7, né? Um exemplo. Então vem aqui, eu quero essa face, só vou tirar essa propagação, não pode deixar a propagação tangente, e vou dar um OK. Olha o que ele fez. Ele criou esse cordão de solda aqui, só que ele, ao mesmo tempo ele criou um corpo, né? Isso pode acabar sendo ruim para sua simulação, por quê? Quanto menor a área, menor o elemento. E aqui você está atribuindo mais um corpo na sua modelagem. Você pode aumentar o tempo computacional para sua simulação. E qual é a grande diferença desse para cordão de solda? O cordão de solda é apenas representativo. Como assim? Olha a diferença. Eu clico nessa face, ele criou o cordão de solda. Eu vou colocar aqui com 3,5 para ficar com 7 também. E vou dar um OK. Ele não está sendo visualizado, mas uma vez que eu venho aqui em exibir, ocultar e exibir cordão de solda, ele aparece aqui. Esse aqui é apenas para visualização, né? Ele é apenas para visualização. E tem algumas outras sacadas, por exemplo, ele não aparece aqui e ele aparece aqui agora na pasta de solda. Então ele está aqui. Se eu quiser alterar o tamanho dele, botão direito aqui no cordão, editar recurso. E eu posso alterar algumas coisas, assim como definir símbolo de solda, né? Ao clicar aqui, você consegue configurar esses tipos de símbolo. Por exemplo, aqui, ó, o raio 3.7, mas eu poderia, de topo, poderia aí conforme a especificação, norma, enfim, que você utiliza, ou você adiciona mais símbolos, ou você utiliza esses símbolos pré-estabelecidos aqui no SolidWorks. Uma vez que você definiu isso aqui e você abre o seu desenho lá no ambiente de desenho 2D, ele puxa essa referência do símbolo. Beleza? Então, ó, vou sair aqui.
uma vez que vocês entenderam agora essa diferença, para finalizar, eu recomendo fortemente que vocês organizem essa árvore de projeto. Como que faz para organizar? Por exemplo, cantoneira. Clica nela, na primeira, segura Shift, clica na última cantoneira, solta Shift. Botão direito, opa, ó, de novo, hein? Primeira, última, botão direito, adicionar a nova pasta. Então aqui eu posso botar reforço. Depois, os tubos, perfil. Clica aqui, botão direito, adicionar a nova pasta. Ele vai demorar um pouquinho, porque é um pouco mais pesado. E eu posso botar aqui perfil, por exemplo, né? Perfil. E a mesma coisa para parar e estender. Posso selecionar todos, botão direito, adicionar a pasta e cortes, por exemplo, né? Então, ó, opa, esse aqui faltou, eu posso clicar e arrastar ele para a pasta de perfil. Pronto. Olha como que você consegue organizar agora. Uma vez que eu clico em perfil, eu tenho todos que foram utilizados. Uma vez que eu clico em cortes, eu tenho todos que foram utilizados. Uma vez que eu clico em reforço, eu tenho as cantoneiras que foram utilizadas. Para finalizar, então, atribuir o material, eu venho aqui, botão direito em peça, adicionar material, editar material. Dessa forma, a gente vem aqui em aço, eu quero um aço A36, que é um aço estrutural, ASTM A36. Só clicar em aplicar, aqui tem as propriedades, já está em megapascal, então, por exemplo, limite de escoamento 250. Posso fechar e repara que a cor já mudou, né? Então, ó, basicamente é essa a modelagem e os cuidados que a gente tem que ter aqui para esse projeto. Cuidado 1, penetrações de perfil, espaçamento para solda, reforço, não trabalhar um reforço, por exemplo, se vai entrar solda aqui, não fazer o reforço completo, porque se for para fabricação, o cara vai ter que fazer um chanfro desse aqui na sua chapa, não tem jeito. Então, quanto mais você especificar e detalhar essa parte do projeto, ok, é melhor para o seu projeto e você evita um retrabalho.